menino nasceu em Siquém, na Samaria. Ele, um homem temente a Deus, filósofo, apaixonado para encontrar a verdade, e encontrou na fé em Cristo a verdadeira sabedoria. Nós conhecemos muitos escritos da parte dele que nos ajudam a aproximar mais ainda de Cristo nosso Senhor. Então nós celebramos hoje São Justino, mártir, e pedimos a ele que nos ajude a aproximar a nossa vida da Eucaristia. Então, meus irmãos, hoje nós começamos com esta Santa Missa, o primeiro dia do Tríduo em preparação. Amanhã é terça-feira, será 7h30 da noite. Na quarta-feira, às 7h. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Da página 1ª do vosso livrinho, por favor. Número 2, que é a nossa acolhida. Irmãos e irmãs, com a Santa Missa, iniciamos este tríduo em preparação à solenidade de Corpus Christi, à luz do caminho de Emaús. Hoje contemplamos Jesus que caminha conosco e nos fala pelas Escrituras. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Neste momento de adoração, que nós também fazemos a Santa Missa, queremos colocar diante de Jesus Eucarístico a nossa caminhada de fé, os nossos passos, às vezes firmes e às vezes vacilantes. Nossa diocese inicia com a solenidade de Corpus Christi os 3 anos de preparação para os 60 anos. Por isso também apresentamos nesta Santa Missa a nossa diocese, nosso bispo, os nossos padres todos, nossas paróquias, comunidades, as pastorais, os serviços, ministérios, os movimentos. Senhor Jesus, companheiro de caminhada, que nos explicais as Escrituras, fazei arder o nosso coração ao escutar a vossa palavra que vamos ouvir hoje e também ao longo desses anos todos que antecedem os 60 anos da nossa diocese. Que Deus nos conceda saúde e nos conceda a vida. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Senhor Jesus, nós nos colocamos inteiramente ao seu dispor e para isso nós fazemos devotamente nosso ato penitencial. Tende compaixão de nós, Senhor. Misericórdia.
Ó Deus, pela loucura da cruz ensinastes de modo admirável ao mártir São Justino a sublime sabedoria de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco que reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, graça e paz vos sejam dadas, concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que, pela sua própria glória e virtude, nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornastes participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram, e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Caríssimos, quando nós vamos juntos viver este momento de trigo também, Pedro disse-nos: Jesus, o Cristo, Ele nos concedeu tudo que necessário é para que a nossa vida piedosa pudesse acontecer junto de Deus. Assim, disse ele, nós entramos na posse das maiores e mais preciosas promessas que o Senhor reservou para os seus. E quando participamos da sua divindade, Ele nos torna livres da corrupção. Por isso, esforçai-vos quanto possível para juntar a sua fé à virtude, a ciência, a temperança, a constância e a constância a piedade. Assim sendo, a piedade nos levará
a uma vida fraterna. E na vida fraterna acontece o amor de Deus para com todos, que é a caridade. Meus caros, vocês ouviram Jesus dizendo a eles: olha como até hoje vocês trataram aqueles que vieram da parte de Deus para estar convosco, que são os profetas, as profetisas, os juízes, patriarcas. Mas o Filho não foi diferente. Olha o modo de estar reservado ao Filho de Deus entre vocês todos. E eles ficaram totalmente irritados. E é justamente este Filho que, depois de morto e ressuscitado, nós vamos encontrá-lo ainda em busca daqueles que estão desanimados. Meus queridos, nesse primeiro dia do Tríduo, você, quando olha aqui para o altar, esta pedra que aqui está, a orientação da igreja até que é assim: que seja de fato um material que ninguém consiga movê-lo, porque o altar, quando você levanta as toalhas aqui, tem 5 cruzes. Essas chagas são as chagas que estão ali no signo pascal, as chagas da cabeça, do corpo, dos pés e dos braços. E este altar é para nós, Santo Agostinho lembra, quando consagrado, quem consagrou este altar aqui foi de feliz memória Dom José Moreira Pinel. Foi ele que consagrou este altar. A consagração significa que nós entregamos e pertence unicamente a Cristo este lugar. E desse lugar que nós comemos do sangue derramado pelo Espírito de Deus e do corpo colocado no altar, aonde o próprio Cristo nos alimenta. É verdade que às vezes há na igreja, quando isso é possível, hoje nós temos esses degraus que aqui estão, que às vezes dificulta para alguns irmãos subir e descer os degraus. Mas se nós tivéssemos um acesso mais sereno e tranquilo, então seria necessário, bom, que nós nos alimentássemos até do próprio altar. Como não é? Então nós chegamos até aí e você recebe o que o altar recebeu. O altar é o Cristo. De Santo Agostinho, depois dele consagrado, é o próprio Cristo. Se você pergunta qual é que é a peça mais importante que nós temos na igreja, é o altar. A capela do Santíssimo, aonde fica o corpo consagrado para destinar aos nossos irmãos, e também nós recebemos pela quantidade que nós temos ali, mas o destino primeiro do corpo que ali está é para os queridos e amados que não podem estar conosco e que necessitam de uma forma urgente do corpo do Senhor, ou para o restabelecimento da sua saúde, para manter a fé na recuperação da sua vida, ou para o seu descanso eterno, quando o corpo do Senhor nós então chamamos de alimento para o caminho, o viático. Mas e o altar? O altar é a peça principal, por isso que todos vocês que aí estão olhando para o altar, quando os nossos olhos estão fixos no Senhor, no lugar que vai acontecer de novo a sua entrega por nós. O sangue derramado vai salvar a nossa vida, vai nos lavar, perdoar os nossos pecados. O corpo vai nos fortalecer. Corpo e sangue estão intimamente ligados. Na segunda-feira, na sexta, nós recebemos uma espécie de corpo e do sangue. Mas quando você recebe somente o corpo, nele está o sangue. Somente o sangue, nele está o corpo. Então nós participamos de forma completa e por isso que esta vontade de Cristo salvar a todos, ele não deixa perecer aqueles que foram atormentados pelo seu santo sacrifício, que é o caminho calvário. Então daí que nós vamos entrar agora nessa resposta e conversa que nós temos para esse primeiro dia do Tríduo, que é o caminho dos discípulos de Emaús.
E às vezes também nós nos sentimos assim. Por várias coisas que nos acontecem, nós às vezes damos um passo para trás e dizemos assim: acho que eu não vou retornar mais. Eu vou me afastar da comunhão, eu vou me deixar disso, vou me deixar daquilo, vou me deixar daquilo outro. E de repente nós encontramos lá na frente Jesus olhando para nós, dizendo: estou com saudade de você. Não, primeiramente eu, porque sempre estive convosco, embora você esteja um pouco afastado de mim. Mas eu nunca te deixei. Mas os meus estão com saudade de você. Porque a alegria era minha quando eu encontrava vocês todos unidos. E agora vejo que você não está mais com eles. Então Jesus vai em busca, como foi para os discípulos de Emaús, que nós vamos rezar agora. É claro que você já conhece bem, já ouvimos na Páscoa, o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, os versículos de 13 a 27, é justamente essa recuperação dos discípulos de Emaús. E que você tem aí no seu folheto, na página 3. Então vamos viver com eles um pouco desse encontro, desse resgate, e que o Senhor venha também nesta Eucaristia, que no dia que você sair aqui com Cristo, quinta-feira, às 3 horas da tarde, quando você caminhar nessa praça aqui, você possa dizer: Jesus, tem muitos irmãos nossos que estão lá em casa, que estão nos hospitais, que estão nas cadeias, que estão nos lugares que nós nem imaginamos e que necessitam da sua visita. O Senhor saiu da nossa praça, visita todos os locais possíveis, e para Deus nada é impossível. Então, um pedido nosso que você pode fazer, porque Jesus é o seu amigo, o nosso irmão, e Ele sempre nos escuta, Ele é bom, e nós pedimos encarecidamente que ela, a Santíssima Mãe, nos acompanhe nesse itinerário que nós fazemos nos 3 dias. São Roque, tão devoto à sua mãe era, e confiou o seu filho a Nossa Senhora, na esperança de que ela apresentasse o filho constantemente a Jesus. E assim não faltou para São Roque a acolhida, não faltou para ele o socorro de Jesus, nosso Senhor. Então, por favor, na página 3 do vosso livro. Duas pessoas caminhavam juntas. Pela maneira como andavam, percebemos que não estão felizes. Apesar de seguirem por uma estrada, parecem não ter mais um destino. Estão voltando para casa, mas sentem que aquele lugar já não é mais um lar. É como se não tivessem mais para onde ir. Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus, e ao lado dele descobriram uma realidade totalmente nova, mas agora ele está morto. Tudo parece ter se reduzido a nada. Eles o perderam, e com isso sentem que perderam a si mesmos. Senhor, se existe uma palavra que resume bem muitos momentos da nossa vida, é a palavra perda. Nós perdemos tantas coisas. Muitas vezes a vida parece ser apenas uma longa sucessão de perdas. É por causa disso, e por causa disso nos tornamos pessoas ansiosas, preocupadas, desanimadas, frustradas. Mas o que devemos fazer com as nossas perdas? Escondê-las? Procurar sempre um culpado para elas? Nós chegamos à Eucaristia com os corações entristecidos pelas perdas, pela falta de respostas e de compreensão. Somos exatamente como aqueles discípulos. Tínhamos esperança, mas sentimos que perdemos tudo. Nossas cabeças já não estão erguidas, olhando para a frente, mas abatidas e voltadas para o chão. A palavra Eucaristia significa literalmente ação de graças.
Celebrar a Eucaristia é celebrar a gratidão pela vida, mas ser grato não é apenas uma resposta mais fácil, principalmente quando passamos por tantas perdas. Durante a viagem para Emaús, eles contavam a história de suas perdas e se lamentavam. Jesus se aproxima e caminha ao lado deles, mas os olhos dos discípulos não conseguem reconhecê-lo. Agora, já não são mais duas pessoas, mas três, e tudo começa a mudar. Seus olhos deixam de olhar para o chão e se fixam naquele que caminha e fala com eles. Jesus começa a falar e as suas palavras ferem a nossa total atenção. Jesus os escutou. Agora, eles precisavam ouvir aquele homem desconhecido que iria falar de coisas que eles já sabiam. Mas aquilo que parecia tão confuso nas palavras de Jesus ganhava um sentido novo. O que era motivo de tristeza profunda começou a se transformar em alegria. Enquanto Jesus falava, eles perceberam que suas vidas não eram pequenas ou sem importância, mas faziam parte de um mistério muito maior, que vai de eternidade a eternidade. Porém, não foi uma conversa fácil, nem apenas para consolar. Jesus os chama de homens sem inteligência e lentos para crer. É uma expressão dura que nos incomoda, mas Jesus fala assim para ajudá-los a enxergar a verdade. E qual é o grande desafio para conseguir ver? É o desafio de confiar. Essa nossa lentidão para crer não é apenas inocência. Ela pode nos deixar presos às nossas reclamações e fechar o nosso coração. Essa lentidão pode nos fazer perder o sentido da vida. É por isso que Jesus se junta a nós e nos explica as Escrituras para ver os nossos corações através da sua palavra. As leituras da Eucaristia nos são dadas para que possamos reconhecer a presença de Jesus, que caminha conosco em nossas tristezas. Não podemos viver sem a palavra que vem de Deus. Sempre existe uma palavra de Deus para cada dia e para cada momento que vivemos. É essa a palavra que nos tira da tristeza e nos ajuda a descobrir que a nossa vida tem sentido. Senhor Jesus, assim como o Espírito de nós também caminhamos muitas vezes difíceis, cansados e confusos, mas o Senhor não nos abandona, aproxima-se de nós, escuta-nos e questiona-nos com amor. Ao nos explicar Vamos ficar em pé para os nossos pedidos. Hoje, no dia do Santo, que celebramos com alegria, com a esperança de que Ele interceda por nós. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os teus ministros, presbíteros e diáconos anunciem o Evangelho com o mesmo ardor de São Justino, oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos, dos mártires, ouvi-nos. Por todos os fiéis e catecúmenos, recebidos
A quem estremece da fé cristã, as raízes profundas da sua fé e da sua esperança. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e mártires, ouve-nos. Por todos os batizados na água do Espírito, para que tenham coragem de afirmar, como São Justino, a sua condição de cristãos, herdeiros do céu. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e mártires, ouve-nos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que tenham junto de si, que os ajude a louvar, adorar e a bendizer o Senhor. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e mártires, ouve-nos. Por todos os membros da nossa comunidade paroquial, para que desejem e esperem chegar à salvação pelo caminho do sofrimento por amor a Cristo. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e mártires, ouve-nos. Irmãos, pega no seu livrinho, na página 6 do seu livro, tem lá intenções pessoais, um pouquinho abaixo das intenções pessoais, na página 6, está escrito Vive Obediente. Nós vamos rezar juntos, concluindo esta oração que nós acabamos de fazer. Senhor Jesus Cristo, ó amigo descido do céu, e da palavra e na Eucaristia, nos fazeis alimentos para a nossa vida e o penhor da glória futura. Acolhei as preces do nosso povo e concedei-nos viver com fidelidade o mistério que celebramos, para que, fortalecidos pelo nosso corpo e sangue, sejamos no mundo sinais do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Sentados, vamos cantar a preparação das notícias. Irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está Demos graças ao Senhor nosso Deus. é o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, que o sangue do santo mártir Justino, derramado à imitação de Cristo, para a glória do vosso nome, manifeste as vossas maravilhas. Assim transformais a fragilidade humana em força e aos fracos dais coragem para o testemunho, por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra, louvando vossa majestade e cantando a uma só voz. Santificai, pois, este dom, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Eduardo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Justino, São Roque, nosso bom e querido padroeiro, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. O Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, nosso Senhor, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, rezemos. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Misericórdia.
corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Meus queridos, recebendo a Eucaristia hoje, pense nos irmãos que você não conhece. Hoje à tarde eu fiz algumas funções lá no hospital e tem alguns irmãos que também rezamos com eles, também de outras denominações, mas que estavam numa situação muito preocupante para os nossos familiares, com câncer já terminal, e você sabe, nesses momentos que mais sofrem é quem está ali perto do seu querido irmão. Então, lembre você desses irmãos todos, que sejam eles fortalecidos por essa graça que nós temos de repartir com eles a comunhão que é o Cristo Senhor.
não julgueis saber coisa alguma entre vós, a não ser Jesus crucificado. Oremos. Perfeitos com o pão do céu, nós nos pedimos humildemente, Senhor, que obedecendo aos ensinamentos do mártir de São Justino, possamos permanecer sempre em ação de graças pelos dons que recebemos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão e ressurreição, concedei-nos venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente a nós os frutos da vossa redenção, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. E vos conduza sempre à graça da vida eterna, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Você pode sair um pouquinho do banco, fazendo favor? Vamos chegar aqui perto de Nossa Senhora. Saia daí, dá uma passinho em direção de Nossa Senhora, traga o seu livrinho. Pode chegar mais perto. Aí na página 6 tem a oração do triênio eucarístico. Nós confiamos a Nossa Senhora esta oração, que ela reze conosco, que ela interceda conosco em favor da nossa diocese. Na página 6, número 7. Vamos rezar juntos. Senhor de bondade, cantar com o coro a salve regional. Amen.
deste trigo eucarístico, nós dizemos a Jesus: Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva a Igreja de Cristo! Viva! Meus caros, amanhã, se tiver um tempinho, venha estar conosco para celebrar às 7h30 da manhã, o segundo dia do trigo. Esse livrinho, se quiser levar para a sua casa, leve. E amanhã você traz, quem sabe você pode fazer as orações, também fazer também de novo o que fizemos na Santa Missa. A vocês todos, uma noite alegre e feliz, aos irmãos da renovação, a unção do Espírito para conduzi-los e Nossa Senhora para acompanhá-los. E você que vai voltar para casa, ide em paz, e o Senhor Jesus sempre nos acompanha. Uma boa noite e um abraço para vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Deus quer.